Paz, Senhor Igreja, tudo bem com vocês? Mais um devocional no ar, bem-vindos a esse canal. Hoje o Senhor me fez uma pergunta e ela queimou no meu coração. O que você tem feito quando as luzes se apagam? Eu trabalho para a igreja, então eu passo todas as madrugadas aqui. E muitas vezes nós achamos que servir a Deus é quando tudo isso aqui está aceso. Quando tem pessoas para ser servidas ou quando estamos sendo vistos por alguém. A verdade é que o Senhor nos espera nesse lugar. Quando as luzes estão apagadas e nós conseguimos falar para Ele o que tem no nosso coração. E essa pergunta me abraçou nessa madrugada. Agora são exatamente 3 horas da madrugada e o que eu estou fazendo com o que eu recebi? Venho em breve. Apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. A palavra diz que nós temos que guardar o que Ele nos deu para que ninguém tome a nossa coroa. E aí nós vamos a um lugar de intimidade, que é o que o Senhor espera quando essas luzes aqui estão apagadas. Ele espera que a gente guarde a nossa coroa, que a gente prepare o óleo todos os dias, não só para servir o templo, não só para que os irmãos vejam que nós somos espirituais, mas para que nós possamos guardar o que Ele nos deu. Tem uma passagem que diz assim, ó, eu tenho anotado, o Senhor é bom demais, cara. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Aqui é a mesma coisa, guarde a sua coroa, em intimidade, em adoração, em busca. Eu sei que essa palavra foi para mim. O que eu tenho feito com o que eu recebi? O que eu tenho feito? O que você faz quando as luzes se apagam? A maior parte de nós já tem um chamado e sonha em viver uma igreja cheia. Mas o Espírito Santo tem falado comigo e falado com a minha igreja também sobre a intimidade. O que você está fazendo quando essas luzes se apagam e quem te vê é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Não é o seu pastor, não é o seu líder de dança ou seu líder de louvor. É o Espírito Santo de Deus que te encontra. O que você está fazendo? Como você está lidando com o Espírito Santo de Deus para que não o magoe, para que não o fira, para que as suas escolhas não façam essa casa ou qualquer casa, qualquer igreja que está ouvindo isso, não pereça por falta de conhecimento, por falta de intimidade, por falta de discernimento. Eu tenho visto que muitas pessoas hoje enchem templos, mas não são chegas em Cristo, sabe? Não conhecem Jesus da forma que um filho deveria conhecer. A palavra diz que Jesus ele é a porta para a vida eterna. Então não basta a gente querer ser salvo ou buscar a salvação se nós não conhecemos Jesus. Não basta ter um templo que caiba 1000 pessoas se o seu coração não há um espaço para o Espírito Santo. Se você não tem intimidade, se o que você prega ou o que você fala não é o que você vive. E como nós estamos guardando o Espírito Santo? Como nós estamos guardando a nossa coroa? Eu sou uma pessoa que eu prezo muito por intimidade com Deus. Já disse muitos nãos pela intimidade com Deus. E eu sei que o Senhor está me cobrando. Filho, o que você está fazendo com o que eu te entreguei? O que você está fazendo com as grandes coisas que você já viveu em intimidade? Com as revelações que você tem? Quando a luz chega, não há trevas. Mas quando nós não temos intimidade com Jesus, nós não levamos nada para a nação, não levamos nada para uma igreja. Nós somos apenas colunas que pela sua força sustentam uma igreja ou sustentam uma falsa fé. Daniel, ele não deixou de orar, mesmo quando um rei disse que ele só poderia adorar os deuses daquela nação. Ele continuou adorando o único Deus. O Senhor tem nos cobrado, geração, jovem, adulto, adolescente, criança, tem nos cobrado de mantermos guardado as coisas que Ele nos deu, mantermos guardado e criando o zelo pelo Espírito Santo. Ah, como nós vamos curar os jovens que estão lá fora?
Como nós vamos levar a presença para as nações, para um campo missionário? Levando o Espírito Santo. Se você não honra o Espírito Santo, você não vai curar, você não vai salvar, você não vai libertar, você vai ter uma palavra coaching igual a todas as igrejas que não carregam a presença. O que eu faço quando as luzes estão apagadas? É um pedido que há no coração de Deus. Zelem pelo que vocês receberam, pela presença. Zelem por mim. É o que Deus diz. Zelem por mim. O Espírito Santo faz parte da Trindade. Então, se nós honramos o Espírito Santo, nós honramos a Deus em primeiro lugar. E assim, guardamos a nossa coroa, que é a resposta que somos filhos de Deus, juntamente com o Espírito Santo. Ele é o selo que nos leva à presença. Ele é a ponte que nos leva a Deus. E quando Ele leva a nossa oração, nós somos curados. Sem Ele, essa igreja é vazia. Mesmo com membros, mesmo com danças e louvores, é vazia. Sem a presença. Sem honrar o que nós recebemos. Sem honrar o Espírito Santo, somos apenas mais pessoas enchendo um templo. E eu creio que o Senhor quer intimidade conosco. Ele quer conhecer o nosso coração. Ele quer saber como nós estamos. Ele quer ser reconhecido por nós. Eu tenho certeza que Deus já chamou mais de uma vez por você. Mas nós não nos posicionamos para ouvir. Porque nós preferimos um templo com a luz acesa. Quando as luzes estão apagadas é que nós choramos no travesseiro. Quando as luzes estão apagadas é que nós lembramos dos nossos erros. Quando as luzes estão apagadas é que nós lembramos de quem nos feriu, de quem nos machucou. Essa semana eu estava com algumas questões minhas e eu falei, Espírito Santo, hoje eu não quero falar, não quero pensar porque é minhas mazelas, eu não quero te contar mazelas. Não queremos mais parar para ouvir o Senhor, para receber uma direção, para ouvir o nosso coração, para entender o que está errado e que nós precisamos arrumar. Nós somos filhos de Deus, nós somos casa de Deus, sua habitação. Nós somos o templo. E como está o nosso coração? Se só falamos com Deus em meio a louvores, em meio a congressos, mas Ele nos espera quando as luzes se apagam e fica apenas quem nós somos perante Ele. Vamos honrar o Espírito Santo, igreja. Vamos aprender a falar com Deus. Orar tem que ser prazeroso, porque nós somos igreja. Aqui temos paredes, mas aqui tem um templo. E aqui precisa ser arrumado. Aqui precisa ser curado. E o Senhor está batendo a porta para que você entre no quarto, feche-a, apague as luzes e clame. Ele espera que a igreja seja mais do que um templo cheio e corações feridos. Espero que vocês consigam conversar com o Espírito Santo. Ele espera ouvir a sua voz todas as manhãs, todas as tardes ou todas as noites. Mas Ele tem a cura que o seu coração precisa.